Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe o seu dia, que o Espírito de Deus conduza o teu coração e a sua mente para você entender e receber a palavra de Deus. Hoje estamos chegando com um tema importante, polêmico, mas que vai gerar muitos esclarecimentos ao seu coração. Amados, o tema é pandemia pornográfica. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério tem trabalhado com libertação de alto nível e também personalidades restauradas, área da mente, emoções, sentimentos e vontades. Amados, como eu te falei, o tema é pandemia pornográfica. Eu gostaria já inicialmente de usar um texto bíblico em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo de número 23. O texto diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Amados, o mundo está de joelhos diante de uma nova pandemia que tem destruído milhares de vidas, de uma forma silenciosa, cruel e devastadora. Um vírus que nasce no coração de homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, não importa a idade, uma vez que este vírus é despertado através dos nossos olhos, seus efeitos durarão por longos anos. Do que eu estou falando? Da pandemia pornográfica. Talvez muitos não saibam, mas a pornografia tem o poder de viciar seus consumidores como qualquer outra droga química ou o álcool, pois atinge a mesma região cerebral, ativa o sistema de recompensa e cria novos caminhos neurais. Por causa do excesso de dopaminas fabricadas e absorvidas pelo cérebro, e de uma maneira mais simples, assim como qualquer outra droga. A pornografia, amados, é altamente viciante e com um agravante: não pode ser metabolizada para fora do corpo, na urina ou no suor. Portanto, todo o seu consumo é absorvido pelo cérebro, trazendo graves alterações comportamentais. Ainda me lembro da primeira cena pornográfica que eu assisti quando eu tinha tenra idade. Isto que não era um filme do gênero, mas um filme comum que continha uma cena de sexo de meia nudez, cintura para cima, onde as pessoas simulavam o ato. Hoje, tenho 55 anos de idade. Costumamos dizer que a pornografia é a tatuagem do cérebro. Atualmente, a média mundial para uma pessoa ter o seu primeiro contato com a pornografia é entre 6 e 8 anos de idade, devido ao avanço da internet e dos smartphones. Agora, o que seria ou o que é a pornografia? A palavra pornografia vem do grego e significa literalmente escrever sobre prostituta.
Com o tempo, passou a referir-se a qualquer material escrito ou gráfico, de conteúdo sexual. O termo é usado hoje de forma negativa. A indústria pornográfica, que produz filmes, revistas, vídeos e sites na internet, prefere usar outros termos, como, por exemplo, material adulto. Esta manobra é um eufemismo que visa retirar este sórdido comércio a pecha negativa que ele possui. É importante, amados, porém, fazer uma distinção entre erotismo e pornografia. Existe um erotismo saudável, que consiste na exploração da sexualidade dentro do casamento. O livro de Provérbios nos traz um exemplo disto. Vamos então ver o que diz Provérbios, capítulo de número 5, versículo 15 ao 20. Diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Ou ainda também podemos, amados, ver Cantares de Salomão. Olha o que diz Cantares, capítulo 1, versículo 2. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. E Cantares, capítulo 4, do versículo 10 ao 11, também está escrito: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Agora, queridos, vamos também ver um outro texto em Cantares, capítulo 7, versículo 9 até o versículo de número 12, que diz: os teus beijos são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se floresce as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Então, amados, estas passagens mostram que o Senhor nos criou com sexualidade e que a mesma pode ser explorada e desfrutada dentro do ambiente do casamento. A pornografia é diferente, pois visa o excitamento sexual através da exibição de imagens explícitas de sexo, de nudez e órgãos sexuais, sem fazer qualquer distinção moral ou levar em conta adultério, prostituição, o lesbianismo, além de formas pervertidas de relações sexuais. Agora eu quero trazer para você um breve histórico da pornografia. Amados, a representação gráfica da nudez humana, bem como das relações sexuais, é algo bem antigo na história do homem.
A arqueologia revelou que em muitas das paredes dos templos pagãos canaanitas, que foram destruídos pelos israelitas quando conquistaram a terra por volta de 1300 anos antes de Cristo, como está em Levíticos 26:1 e Números 33:52, havia desenhos de órgãos sexuais masculinos e femininos. Essas são as formas mais antigas de pornografia que conhecemos. Os cananitas aparentemente representavam os órgãos genitais nas paredes para excitar os adoradores e estimulá-los à prática da quarta prostituição sagrada. Os israelitas, em contraste, tinham uma atitude totalmente diferente quanto à exposição dos órgãos sexuais. Em suas escrituras sagradas estava escrito que Deus cuidou em cobrir a nudez do primeiro casal após a queda, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Havia uma preocupação em que as vestimentas cobrissem os órgãos genitais, como está em Êxodo capítulo 28, do versículo 42 e 43, que diz assim: faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, que lhes cubra a nudez. Arão e os filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Então, amados, a ponto de existir uma determinação na lei de Moisés de que o sacerdote deveria ter cuidado para não subir as escadas do altar, de forma a deixar que seus órgãos genitais ficassem expostos. Como está em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 26. Cão, o filho de Noé, foi condenado por ter visto a nudez de seu pai. A própria Bíblia se refere à genitália de forma reservada, usando, às vezes, eufemismo como nudez, como está em Levítico 18, como pele também nua, como está em Êxodo, capítulo 28, versículo 42, membro viril, como está em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, entre os pés, como está em Deuteronômio 28, 57. E parte indecorosa, como a gente pode observar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23. Só para citar alguns exemplos que citei para você esses versículos. Os gregos, amados, os gregos antigos usavam temas pornográficos em canções empregadas nos festivais em honra ao deus Dionísio, séculos antes de Cristo. Nas ruínas romanas de Pompeia, destruída na erupção do Vesúvio em 79 d.C., há pinturas pornográficas nas paredes de algumas edificações representando órgãos sexuais masculinos e propaganda de serviços de prostituição. A pornografia também era usada em algumas culturas orientais antigas, como por exemplo, Índia, Japão e China. Queridos, bastante antiga e amplamente divulgada é a obra Kama Sutra, escrita na Índia por volta do ano 2500 a.C. Um manual contendo gravura das mais grotescas formas de relação sexual. Na Europa medieval, o Decamerão, escrita entre 1348 e 1353, do italiano Giovanni Boccaccio, é uma obra abertamente pornográfica. Tinha grande circulação. Com o advento da mídia eletrônica em décadas recentes, a pornografia passou a ser um problema social de grandes proporções. O cinema, amados, a televisão, o vídeo e a TV a cabo se tornaram canais poderosos pelos quais todos os tipos de pornografia se tornaram amplamente disponíveis ao grande público. A partir daí, a indústria pornográfica cresceu de forma massiva, pois as pessoas passaram a consumir pornografia em suas próprias casas, sem precisar ir ao cinema
ou até mesmo a banca de revistas. Surgiram também jogos pornográficos de computador e, mais tarde, com o advento da internet, a disponibilidade e a facilidade de acesso à pornografia multiplicou-se de forma inimaginável. Então, queridos, devido ao acesso internacional e ao custo zero de copiar e baixar imagens da internet, a cyberpornografia tornou-se a forma mais popular de pornografia até hoje. Os diversos tipos de pornografia. Vamos então entender um pouco sobre os diversos tipos de pornografia. Queridos, os estudiosos do assunto, bem como os legisladores, fazem geralmente uma distinção entre diferentes tipos de pornografia para fim de estudo e compreensão. Vamos então a eles. Primeiro, softcore refere-se a material pornográfico que apresenta imagens de nudez e cenas que apenas sugerem a relação sexual. E segundo, nós temos o hardcore, contém representação explícita dos órgãos genitais em cópula e de relações sexuais de toda a sorte. Terceiro, o snoof. Fala-se ainda de vídeos snoof, onde pessoas praticam atos sexuais e depois são assassinadas. Entretanto, não se conhece nenhum exemplar destes vídeos que tenha sido distribuído comercialmente. Quarto, nós temos a pornografia infantil. É a representação sobre qualquer forma de criança em ato sexual implícito ou explícito, simulado ou real, ou qualquer representação dos órgãos sexuais da criança para fins sexuais. Quinto, querido, por fim, nós temos a erótica. Algumas feministas fazem uma distinção entre pornografia, que é a sujeição e degradação sexual da mulher através de imagens que representam o homem dominando e humilhando a mulher sexualmente. E a erótica, que é a representação sexual de homem e mulher em posição de igualdade e respeito mútuo. Estas distinções podem nos ajudar a entender melhor o assunto e a perceber como diferentes pessoas entendem a pornografia. Entretanto, queridos, todas as diferentes formas de pornografia têm em comum a exposição pública da nudez e das relações sexuais humanas, com vistas ao despertamento sexual indiscriminado. Por esse motivo, os cristãos não devem se deixar iludir por estas distinções, como se alguma forma de pornografia fosse menos errada do que outras. Vamos então falar sobre evangélicos voyeurs. O voyeur é um termo usado para descrever aqueles que têm prazer sexual observando outras pessoas nuas ou praticando relações sexuais. O voyeur não interage diretamente com o objeto do seu prazer, mas reage a ele através da masturbação. Amados, este é o nome que se dá geralmente ao consumidor secreto de pornografia. É uma boa descrição para cristãos viciados em pornografia. Há boas razões para acreditarmos que o número de evangélicos no Brasil viciados em pornografia é preocupante. Então, amados, pesquisadores estimam que nos Estados Unidos, cerca de 40% dos evangélicos estão afetados. Há quem ache que este número é bem maior, considerando que no Brasil a facilidade de se obter material pornográfico é a mesma ou até maior que nos Estados Unidos, considerando que a Igreja Evangélica Brasileira não tem a mesma formação protestante histórica da sua irmã americana, considerando a falta de posição aberta e ativa das igrejas evangélicas brasileiras contra a pornografia,
como acontece nos Estados Unidos. Não é exagerado dizer que provavelmente cerca de 50 a 60% dos homens evangélicos no Brasil são consumidores de pornografia. Talvez esse número seja ainda conservador diante do fato conhecido que os evangélicos no Brasil assistem mais horas de televisão por dia que muitos países de primeiro mundo, enchendo suas mentes assim com programas que promovem a violência e o erotismo, e assim abrindo brechas por onde a pornografia penetra e se enraiza. Eu tenho aqui conselhos práticos e bíblicos sobre pornografia. Queridos, um recente estudo realizado por Instituto Cristão de Pesquisa de Washington, o Family Research Council, Conselho de Pesquisa Familiar, descreve os efeitos que o vício em pornografia pode causar em uma família. Assassino silencioso. Assim, o Dr. Reti Fegan, coordenador do trabalho, define a nocividade desse desvio de sexualidade. Abre aspas. A pornografia não é escapismo inofensivo, mas veneno racional e emocional que distorce os conceitos de um indivíduo em relação à natureza da relação conjugal. Fecha aspas. O estudo conclui, queridos, que o uso da pornografia gera insatisfação conjugal, infidelidade, separação e divórcio. Um dado curioso observado no universo pesquisado foi sobre o uso da internet e sua relação com os crescentes casos de divórcio. 68% dos divorciados entrevistados relatam ou relataram ter encontrado um novo amante na internet. 56% confessaram sentir interesse obsessivo por sites pornográficos e 47% gastam boa parte de seu tempo no computador, sendo que 33% desses passam tempo excessivo em salas de chat, faz com que os homens são maioria esmagadora entre os viciados em sexo via internet. Isso é preocupante e merece a atenção da sociedade. Eis alguns dos problemas enumerados pelo vício da pornografia nas famílias, segundo o estudo. Vamos lá. Viciados em pornografia têm maior tolerância para comportamentos sexuais anormais, agressões, promiscuidade e até mesmo estupro. Também um outro resultado é que homens passam a ver mulheres e até crianças como objetos sexuais. O vício conduz a baixa autoestima e capacidade de enfraquecida para realizar uma significativa vida social, sobretudo no que diz respeito ao trabalho. E adolescentes inseridos nesse universo têm dificuldade em desenvolver vida sexual saudável, como também quebra de interação relacional com a família, amigos e sociedade. E por último, tendências sexuais destrutivas geram a pornografia. A chave para a proteção contra os efeitos da pornografia em um lar é a promoção de afeto e apego, especialmente entre pais e filhos, marido e mulher. Pais que monitoram o uso da internet estão agindo corretamente. O Instituto Cristão, que realizou essa pesquisa, é dedicado à promoção do casamento e da família e elaborou um documento ao governo americano pedindo para reavaliarem a proliferação da pornografia, especialmente na internet. Atitudes a serem tomadas para a cura do problema. Primeiro, avaliar e eliminar o espaço para a pornografia em sua vida. Segundo, se ela chega via internet, obtenha filtros de monitoramento
diminua o acesso ou abstenha-se totalmente. Terceiro, se chega via TV a cabo, interrompa o serviço. Se é por meio de revistas, interrompa a assinatura ou pare de ir à banca em busca de novidades. E quarto, busque ajuda em um conselheiro cristão. Quinto, lembre-se do ditado: ociosidade é oficina do diabo. Procure realizar tarefas como ler um livro, visitar lar de idosos, orfanatos, passar mais tempo em oração ou ouvir e cantar louvores. Então, queridos, a cura começa no interior do ser. Uma disciplina rigorosa sobre leitura e memorização das escrituras e jejum são bases fortes para educar mente e espírito. Se você fraquejar, confesse, levante-se e peça forças ao Senhor Deus para que você resista. Não deixe que a culpa o paralise. Leia Tiago capítulo 4, versículos 7 ao 10. E note que a submissão a Deus precede a resistir ao diabo. Lembre-se que a pornografia é um pecado e precisa ser eliminado. A Bíblia relaciona esses desvios como fornicação, prostituição, adultério e impureza. Mateus capítulo 5, versículo 28. Se um homem olha para uma mulher para cobiçá-la, ele tem cometido adultério com ela em seu coração. Salmo 101, versículo 3. Diz: não porei coisa impura diante dos meus olhos. E Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, impuros, os feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. De fora os cães e os feiticeiros ficarão, impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Queridos, o vício em pornografia pode ser superado, pois em Efésios capítulo 6, do versículo 12 ao 18, nos diz para nos vestirmos de armadura espiritual e ficarmos firmes nos dias maus. Lembre-se que não dar ouvidos à palavra de Deus é como dançar em um campo minado. É morte anunciada. Ser tentado não é pecado. Até mesmo Jesus passou por isso. Mas ceder ao pecado é que é o problema. O fato de ser cristão e estar ligado à pornografia não isenta de julgamento. Pelo contrário. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. O julgamento deve começar primeiro pela casa de Deus. E Lucas capítulo 12, versículo 48 diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você sabia, queridos, que na pesquisa mostrou que 40 a 50% dos estupradores usam pornografia para se excitar antes de procurar uma vítima? A indústria pornográfica está diretamente ligada ao crime organizado, sendo sua terceira maior fonte de renda no mundo. E aqui, queridos, nós encerramos a primeira parte sobre a pandemia pornográfica. No próximo devocional estaremos abordando os assuntos como de onde procede o desejo de ver pornografia, falando de alguns tipos de pornografia. Também vamos estar abordando assuntos como, por exemplo, como evitar e libertar-se da pornografia. E o cuidado com o legalismo, evitar lugares que inspirem sensualidade. E vamos estar falando
também sobre uma mudança de hábitos e estimular o culto doméstico. E você precisa confiar em Deus. Então vamos estar abordando diversos assuntos, tá? Como, por exemplo, você precisa conhecer seus gatilhos e crie pequenas metas. E também vamos estar te orientando sobre o cuidado com os olhos e em procurar ajuda. E aí, encerramos o nosso devocional sobre a pandemia pornográfica, ou seja, sobre pornografia. Então, amados, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É só se inscrever aí no botão inscrever-se. Após se inscrever, você vai ativar o sininho. Clique lá para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a sua vida. E também, queridos, você pode estar conosco nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. Já no Facebook, você vai colocar assim, Ministério Pleno. Também estamos no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10, ou seja, Ministério Pleno e o número 10. Tudo junto e você nos encontra no TikTok. Não deixe de acompanhar os nossos cultos ao vivo no YouTube. Estamos toda quarta e domingo ao vivo, trazendo uma palavra de libertação para a sua vida. Então, queridos, gostaria de pedir que você comente o devocional, também dê o seu joinha, o seu like, ele é importante para nós, o seu comentário é super importante, como também o seu joinha, o seu like, e esteja conosco, porque todas as quarta-feiras e sábados estaremos trazendo temas importantes na visão de libertação e personalidades restauradas. Então, meus amados, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. En esta noche nos unimos a pelear con las armas correctas. Aleluya.